nesta noite, antes de entrarmos na ministração da palavra, meus lindos, muitas pessoas ficam às vezes se perguntando: como que eu posso servir a Deus? Como eu posso servir e cumprir um propósito na minha vida? E por muitas vezes a gente limita cumprir esse propósito, estarmos aqui no altar pregando a palavra, ou tocando, ou cantando, ou de repente servindo no estacionamento, servindo como obreiros. Tudo isto é bênção demais e é uma maneira que você pode servir os teus irmãos. Mas esse é um serviço dentro do reino. Isso é um serviço dentro da igreja. Mas aonde que nós cumprimos de fato a nossa vocação? E talvez muitas pessoas ficam se perguntando: qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? E às vezes a gente se apega por muitas vezes nos chamados dons ministeriais. Quais são os dons ministeriais? É o dom apostólico, profético, é o dom de mestre, é o dom de evangelístico e o dom do ensino. E dentro desses chamados dom do pastoreio, desses chamados 5 dons ministeriais, as pessoas ficam atreladas a ele e não sabem que muitas vezes, na verdade, o chamado do dom ministerial você pode cumprir dentro daquilo que Jesus nos ensinou para cumprir. Como? Ide por todo mundo e fazer discípulo em todas as nações. Quando você fala a questão de ir por todo mundo, como fala fazer discípulo em todas as nações, está falando acerca de quê? De você ganhar vidas para Jesus. E não tem ferramenta mais poderosa do que ganharmos vidas para Jesus, do que através das células. Como assim, apóstolo? Porque a célula, ela permite com que você possa ministrar a palavra, não aqui é extremamente limitado, mas nos lares onde nós como igreja temos que chegar. Nos lares nós temos que alcançar. Aqui é limitado. Aqui colocamos 1.000, 1.500 pessoas e pronto, limitado nisto. Mas quando nós falamos acerca de lares, você alcança 20, 30, 50, 100, 200 mil pessoas. Para que você possa ter noção, a igreja, por exemplo, da Coreia, uma igreja de célula, ela hoje tem mais de 1 milhão de membros. Mas o templo principal cabe 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Mas a igreja tem 1 milhão de membros. Como isso é possível? Através das células. Só as células permitem que você alcance muito mais do que o espaço físico possa comportar. Nós não podemos limitar isso. Então você cumpre o teu propósito através, ganhando vidas nas casas. Quando você olha para a igreja primitiva, ela não reunia nos templos. Porque até mesmo porque no templo estava sofrendo perseguição. A igreja se reunia nas casas. Quando você está lendo, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios começa Paulo dizendo assim, ó: tenho ouvido falar pela casa de Cloe, que entre vós há divisão. Um pensa, eu sou de Paulo, ou de Apolo. O que Paulo está dizendo ali? A casa de Cloe era uma célula, onde acontecia uma reunião. Então todas as casas, por exemplo, quando você está lendo a questão de Lídia, dentro da casa de Lídia acontecia uma célula. Todas as casas, os cristãos, eles reuniam-se nas casas, e depois se encontravam para o chamado partir do pão, e fazia isso em assembleia. Então ora entre o grupo deles, e ora entre a assembleia dos santos. Então reuniam um determinado grupo de pessoas em determinada cidade, e ali, tempos em tempos, eles reuniam para poder compartilhar daquilo que haviam recebido da parte do Espírito Santo de Deus. Então a igreja que cresceu, a igreja chamada igreja primitiva, era a igreja das casas. E aí vou rapidamente dizer para você, quando chega, por exemplo, no século III, as coisas mudam. Por quê? O Império Romano, quando ele assustou através de um homem chamado Constantino, ele assustou, porque ele viu que o Império Romano tinha mais cristãos do que de fato pessoas que serviam a outros deuses. Tinham mais cristãos. Mesmo na perseguição, os cristãos foi crescendo, como apóstolo, nas casas.
Então, quando chega no século III, declara todo o Império Romano como Império agora cristão. E a partir daí, o que Constantino fala? Os templos que eram para o paganismo, que era para Apolo, que eram para outros deuses, era para, por exemplo, Ártemis. Esses templos agora iriam se transformar em templos cristãos. E aqueles são líderes da igreja que cuidavam, eram os bispos ordenados pela igreja, que cuidavam dentro da cidade. Esses bispos agora começaram agora a serem assalariados pelo próprio sistema romano. Então o Império Romano, e aí vai surgir o que você hoje conhece, como a igreja católica, apostólica, romana. Daí surge, em 1070, aqui é a parte final, 1070, então a divisão entre a igreja romana, com a igreja lá, que hoje é Turquia, de Constantinopla, que é a igreja chamada católica ortodoxa. Então, o que aconteceu com a igreja católica romana? Ela diz assim, olha, na verdade, existe um conto que Pedro, que foi o líder da igreja, ele foi morto aqui em Roma. Então o papado tem que continuar aqui em Roma. Então estabelece a igreja em Roma. Daí sai o que você conhece. Estou falando de século III. Vai fortalecendo o chamado agora o catolicismo romano, a fé romana. Então eu não quero de maneira alguma aqui ofender e falar nada contra o catolicismo. Não é meu objetivo aqui. Meu objetivo é dizer aonde nós nos perdemos. E onde nos perdemos? No século III, a igreja saiu das casas e veio para o templo. E aqui, por que nós nos perdemos aqui? Aqui transformou-se num lugar de competição. Aqui transformou-se num lugar de vaidade. E nós ficamos esperando, a igreja fica esperando que as pessoas venham aqui. A igreja, a palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Na verdade, o nosso chamado, a gente vem aqui, recebe da parte de Deus, somos renovados, fortalecidos, inspirados pelo Espírito, mas para manifestar lá fora. A nossa manifestação como igreja não é aqui nas quatro paredes. Nós somos igreja, é lá fora. Quem está entendendo isso? E a igreja perdeu essa. Por quê? Porque é interessante. Aí é onde que houve a divisão entre chamado o leigo e o clero. Você tem o leigo e o clero. E como é que fizeram mais ainda? Vamos proibir, para que não haja interpretação da Bíblia de uma forma errada. A Bíblia agora somente pode ser lida através de quem faz parte do clero. E a partir daí, aquele que é leigo, nós perdeu totalmente o acesso às Sagradas Escrituras. Então, o que eles interpretavam é o que nós aceitávamos. Até que depois, quem conhece a história da igreja, veio a Reforma Protestante, já entre no ano 15 já. E nessa chamada Reforma Protestante, aonde que Lutero coloca as 95 teses daquilo que a igreja está fazendo de uma forma errada, contrária às Sagradas Escrituras, que é uma reforma protestante, para que as pessoas pudessem caminhar de acordo com a palavra de Deus. Aí vai surgir as palavras que alguns já ouviram falar, sobre a Escritura, sobre deu glória, que é a palavra que somente a Escritura, somente a Ele tem que dar toda a glória. Ou seja, a restauração da igreja, ela passa muito pela volta da igreja para as casas. Isso tem acontecido no mundo inteiro, E quando eu falo células, eu não estou falando de um sistema, eu estou falando de algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então a CEI, ela nasceu em célula. A diferença é que nós estamos voltando com força total para as casas, mas com uma grande diferença. Antes, a nossa reunião acontecia semanalmente. Agora, nossa reunião, apóstolo, eu posso continuar me encontrando semanalmente? Pode. Nós temos uma célula, por exemplo, abençoada, que acontece aqui no bairro Alvorada, né? Acontece na sua casa, lá uma célula, toda semana. Mas só que nós temos focado para que a célula aconteça toda a primeira semana do mês. Ou seja, uma vez só no mês, toda a igreja vai estar mobilizada para a célula, para ganhar almas para Jesus. E você que era anfitrião, e talvez, apóstolo, eu era anfitrião, mas ter que abrir a casa toda semana, para mim era muito difícil. Você vai abrir sua casa apenas uma vez no mês, é muito pouco. Apóstolo, quem pode liderar essa célula?
Aquele que fez a escola de crescimento. Após quem pode abrir a sua casa para receber? Gente, você irá receber a palavra de Deus. Você irá receber o alimento que traz cura, libertação, restauração. Não perca essa oportunidade. É uma vez no mês, pessoas vão estar na tua casa orando, declarando a palavra e trazendo cura e libertação. Uma vez ao mês você vai poder ser agraciado. E mais do que isso, não só você, os seus vizinhos, o bairro será abençoado. Nós iremos ganhar cada cantinho dessa cidade de Contagem. Quem está comigo nessa fé? Nós estaremos em cada canto dessa cidade. Cada canto dessa cidade. Eu creio nisso. Matusalém está aí? Cadê Matusalém? Fica de pé. Matusalém, Talita. Fica de pé. Esse casal são os nossos discípulos. E eu pedi para que eles pudessem me auxiliar nesse processo. Apóstolo, eu quero abrir a minha casa para receber uma célula uma vez ao mês. Ao final do culto, você vai procurar este casal e você vai passar o seu nome. Apóstolo, eu quero liderar uma célula. Você vai procurar eles e vai passar o seu nome. Nós vamos entrar em cada canto dessa cidade. Cada canto será alcançado pela palavra de Deus. Não podemos ficar limitados só aqui. Essa cidade precisa ouvir a palavra que muda, que transforma, que restaura. Nós somos chamados mensageiros das boas novas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Talvez você tenha clamado a Deus, eu quero uma resposta. Aí está a resposta. Deus irá usar a tua vida para manifestar a glória dele. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Jesus. Exalta aquele que é digno. Aleluia. O que eu quero compartilhar nessa noite, eu quero encorajá-los a prestar bem atenção naquilo que Deus vai falar na tua vida. Está em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que o autor de Hebreus está falando aqui é que o Senhor, Ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus, que está dizendo existe uma correção da parte de Deus. Existe uma disciplina da parte do Senhor. E nós precisamos olhar isso com os bons olhos. Eu quero que você preste atenção, porque talvez você vai entender algumas correções que ocorreram na tua vida, ou que talvez irá ocorrer, ou talvez esteja acontecendo, ocorrendo agora. Talvez você esteja debaixo de uma disciplina de Deus, e você não tem entendimento disso. Quando nós olhamos a questão ao longo do tempo, nós vamos ver que os processos de disciplina do homem, ele mudou muito. Mudou porque a disciplina, ela passa muito pelo processo da cultura. Quando você está lendo as Sagradas Escrituras, você vai ver, por exemplo, Paulo falando sobre os açoites. Os açoites que Paulo está falando, eles eram feitos como se fosse algumas pequenas tiras de couro, e essas tiras de couro, eles amarravam neles alguns pedaços ali de ossos. Pedaços de ossos. E como que acontecia esses açoites? Quando alguém cometia algum ato de indisciplina, então ele era açoitado. E o açoite, aqueles ossos, junto com um pedaço de couro, ele batia na carne e por muitas vezes abria a carne. É tanto que a ordenança daquele tempo é que você não podia jamais ultrapassar de 39 açoites. Não podia bater mais do que 39 chamadas chibatadas. Por isso que Paulo, quando está falando sobre sofrimento, Paulo vai dizer que eu sofri 39 menos uma, 2 vezes. Por quê? Porque Paulo, ele apanhou ao ponto de chegar aos 38 açoites. Mas eles sabiam que pela ordem da disciplina, não podia completar 39. Então quando chegava ali quase 39, que ele fazia, eles paravam, interrompia e iniciava a surra novamente. E novamente, mais 38 açoites.
Ao ponto que, conta-se o historiador Joséfo, que os açoites chegavam ao ponto de arrancar carne viva, e as pessoas chegavam a ver até mesmo os próprios ossos em determinada situação da pessoa, porque batia e arrancava. Quem viu aquele filme, por exemplo, Paixão de Cristo, ele mostra justamente o açoite daquele tempo. E uma das suas chibatadas arranca um pedaço da carne viva. Aquilo assusta. Mas de fato os açoites aconteciam daquela proporção, daquela maneira. As pessoas eram açoitadas e ficavam 2, 3 dias, muitas vezes, sem conseguir se levantar. Tamanho a dor que elas sentiam. Era a correção que se fazia. A correção, por exemplo, o sacrifício e a morte, a penalização com a pena de morte, acontecia naquele tempo. Acontecia em 2 situações. Acontecia uma, como eu disse, a questão que Paulo vai fazer uma correlação, quando ele fala, quando diz sobre a tua própria vida, ele fala sobre miserável homem que eu sou, quem me livrará meu corpo dessa morte. Paulo faz uma correlação de uma disciplina que acontecia naquele tempo, que alguém, por exemplo, que matava outro, e ele era condenado, então o corpo do outro era amarrado agora, para que o processo de decomposição daquele corpo pudesse agora contaminar o novo corpo. Esse era um processo, ele ficava ali na cadeia até a morte. O outro corpo provocaria a própria morte. Já, por exemplo, a morte de cruz que Jesus sofre, era considerada a pior das condenações. Talvez você possa pensar que era muito comum, não era, não se fazia naquele tempo, mortes como aquela. Somente quando considerava um crime de altíssimo risco, periculosidade para toda a população, chegava a uma condenação como essa. A morte de Jesus foi uma morte que ele pagou aquilo que naquele tempo era considerado o pior dos crimes. Não sabiam eles, mas estavam cumprindo algo profético. Então, ao longo do tempo, os processos foram mudando de condenação. Os processos foram mudando. No tempo, por exemplo, do meu avô, se falava de tipo, por exemplo, de correção. Que aquele que, e quantas vezes eu não ouvi, eu ouvi isso na minha casa. Que se por acaso eu fosse reprovado, eu iria apanhar até sair sangue, eu iria apanhar com fio, e iria sair até sangue, depois colocaria numa bacia, e os mais jovens talvez não saibam disso, mas se você conversar com alguém que tem acima de 40 anos, talvez ele compartilhe com você que já tomou banho em bacia, aquelas bacias de, como é que é? De alumínio. Quem já tomou banho em bacia aí, ó? Alguns tomaram. Ele vai compartilhar, e o que nós ouvíamos antigamente você vai apanhar, e mais do que isso, vou colocar sal. E você imaginava que se você fizer alguma coisa, você iria apanhar muito, e depois ia colocar você dentro de uma bacia com sal, e ali ia jogar em você. Imagina o sofrimento. Era a maneira como penalizava. Na escola, a penalização acontecia da seguinte forma: a minha professora, ela penalizava sempre puxando a gente pela orelha. Já fui para casa muitas vezes com a orelha doendo. Passei por um processo diferente também, já a evolução, onde que uma outra professora colocava milho atrás da porta, e eu ficava ajoelhado no milho. Alguém aqui já passou por isso? Vários só passaram por isso. A penalização. A professora, que nós não chamávamos de professora, chamávamos de tia. A nossa tia, ela carregava com ela uma vara, aonde que ela nos corrigia quando a gente errava. E quando chegava em casa e você falava com seus pais que a tia te corrigiu, os pais jamais iriam lá e brigar com a professora. Pelo contrário, iria lá saber por que você foi corrigido, para você ser corrigido ainda mais em casa. Então você apanhava na escola, ficava caladinho. Porque se você chegava em casa e falasse que a professora te corrigiu, você seria corrigido novamente. Hoje não. Hoje, se você falar que a professora levantou a voz para você, os pais vão lá e quebram o pau e batem na professora. Isso se o seu filho já não tiver feito isso lá na escola. Porque as correções mudaram ao longo do tempo. As correções foram mudando ao longo do tempo. Eu ainda peguei a fase no final. As minhas correções, me lembro da correção que eu tive,
que eu passei aqui na Albert Schwartz, chegando aqui em cima, logo depois na baixada, passou 2 homens. Esses 2 homens tinham buscado leite, aqui atrás inclusive. Tinha aqui, eles vendiam, tinha umas vaquinhas aqui, nós buscávamos leite. Eu e o pastor Wilkerson. E eu estou voltando, trazendo leite, quando 2 homens passam por mim. E eu, ao ir passar, eu olhei para trás. Cheguei lá em cima, quem está do lado do meu pai, meu tio, chamado Josino. Dentro de uma linha, todo mundo corrige, meu tio Josino falou assim com meu pai: João, quando, sabe que esse homem está lá em cima, passou lá em cima, eu estou vendo. Eu observei que quando eles passaram pelo Atim, pelo Kiko, o Atim olhou para trás. Ele olhou para trás, olhou, para ver os homens subindo na rua. Atim, vai para casa e me aguarda lá. Cheguei em casa chorando, mãe. Meu pai falou que vai bater em mim, minha mãe sem poder fazer nada, tadinha. Aí de repente vai lá, aguarda ele no quarto. Passa pouco tempo, chega meu pai com um corrião. E o corrião, meu irmão, não era a parte do couro não, é a parte daquela fivela. Você só apanha a parte da fivela. Levei uma surra porque eu olhei para trás. A parte da correção, apóstolo, por que seu pai fez isso? Era ruim? Não, não era ruim. Meu pai foi um maravilhoso pai para mim. Mas ele recebeu isso também da parte do meu avô. A correção também da parte do meu avô. Da toda a família, uma vez alimentando, e conta-se esse caso, o pessoal de Brasília alimentando lá, sentado lá, de repente, um dos parentes lá de Brasília, pegou mais e não quis mais comer mais. Falou assim, não, eu vou deixar, eu não vou comer mais. Estou cheio. Meu avô falou assim, você está cheio? Eu já contei esse caso aqui. Na hora, meu avô pegou o revólver 38, você vai comer tudo agora. As correções eram feitas assim. A maneira como corrigia, quantas vezes eu já não apanhei por comer manga verde. Eu apanhava e apanhava de safado, porque eu gostava de manga verde. De sem vergonha. Eu apanhei demais. As correções, elas foram mudando, obviamente, ao longo do tempo. Elas vão passando um processo de mudança ao longo do tempo. Mas só que a correção de Deus, ela também sempre existiu. Mas só que ela não muda como a correção dos homens. Porque a correção dos homens passa muito pelo fator da cultura. Anos atrás, a correção, então, que era de sua, depois passou para o castigo. Não fulano de tal, você vai ficar de castigo agora. E ficar de castigo 1 dia, 2 dias. Depois saiu o castigo. Depois entrou a correção você vai para o cantinho do pensamento. Você vai refletir sobre aquilo que você fez. Hoje em dia já não é mais cantinho do pensamento. Hoje em dia é papai e mamãe, entende a sua dor. O que está acontecendo com você? Por que isso? Mudou-se. Mudou-se. Mas a correção de Deus, ela nunca mudou. A maneira como Deus tratou em Saul, a maneira como Deus tratou em Davi, a maneira como Deus tratou nos homens de Deus, nos homens chamados por Ele, em Abraão, se você fazer uma leitura, você vai ver que nunca mudou. Deus sempre, e até hoje, Deus trata. Por quê? Porque Deus corrige o filho que Ele ama. Primeira maneira que eu vejo claramente é a maneira como Deus trata a nós. Deus corrige um homem dizendo não. Deus corrige o que, gente? Dizendo, falando o quê? Não. Deus corrige o homem dizendo não. Mexe quem está ao seu lado, diga a ele, Deus corrige dizendo não. Como assim? Porque o não, ele é terrível. Você quer ver alguém mudar com você? Diga sempre sim, 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 sim para ele. E um dia você fala não para ele. Ele vai mudar com você imediatamente. A pessoa que sempre te amou, sempre te elogiou, sempre te valorizou, experimenta dizer não para ele. Ele bate em tua casa e bate em tua porta e fala, fulano, me ajuda nisso. Fulano, olha isso para mim. Fulano, me leva em tal lugar. Fulano, estou precisando que você leve fulano ao hospital. Estou precisando que você leve minha filha lá no médico. Estou precisando que você leve ela lá para poder fazer uma prova. Eu estou precisando que você, paga uma conta para mim. Eu estou precisando... Aquela pessoa que você sempre disse sim para ela, experimenta dizer não. Sem justificar. Você irá ver ela mudar com você imediatamente. Porque nós não sabemos lidar com não na nossa vida. Nós aprendemos, por que aprendemos? Porque nós temos dificuldade
com não. Porque desde a nossa infância, nós ouvimos os nossos pais, quando a gente vai colocar a mão em algo, bate nossa mão, não. A gente vai mexer em alguma coisa, a gente ouve, bate, não. Quando a gente completa a maioridade, a gente acha que a gente agora é livre. E o não nos remete ao passado, onde que nós sentíamos reprimidos. Então, quando alguém diz não para nós, isso altera o nosso comportamento de imediato. Nós não temos facilidade de lidarmos com não. É por isso que muitas vezes Deus trata conosco, nos dizendo não. Deus, eu quero isso. Deus, não. Deus, eu quero aquilo. Não. Deus, eu quero que o Senhor... Não. Quando você olha, por exemplo, o profeta Abacuque, ele começa a clamar a Deus, orar a Deus, para que Deus pudesse mover, para que Deus pudesse responder, para que Deus pudesse mudar a situação. Deus fala, não. Profeta, não. Jeremias clamava a Deus. E o que ele respondia, o que ele recebia de Deus era não. Se você olhar toda a oração de Jeremias, nenhuma delas foi atendida. Jeremias, ele chorou tanto que ele escreveu até um outro livro chamado Lamentações de Jeremias. Tamanho o choro dele, pelos seus lamentos, de tanto não, que ele recebeu ao longo da sua vida. Jeremias pregou por 17 anos, e 17 anos ninguém converteu. Ele foi o profeta mais fracassado de toda a história, dentro de um aspecto de resultado. Você vai ver Elias, por muitas vezes, levar Israel a se voltar. Vai ver reis se voltando. Mas Jeremias não. Jeremias, ele lamenta, Senhor, por que o Senhor me chamou? Para que eu passasse por isso. Esse carão. Jeremias nem deveria ser profeta. Ele era de uma família de sacerdotes. Ele deveria ser um sacerdote. Mas Deus chama ele para que se tornasse um profeta. Ele vai contra a vontade dele. E contra a vontade dele, se tem um profeta que Deus disse não para tudo que ele queria, chama-se Jeremias. Deus foi na oposição de tudo que ele sentia e pensava. Deus trata no nosso coração dizer não. Por muitas vezes Deus fala não conosco. Não é para nos maltratar, mas para nos ensinar. Quando Deus fala não com você, não é porque Ele não vê que em ti não há capacidade. É porque Ele está reservando algo melhor e maior para você. Há algo sendo reservado da parte de Deus. O não de Deus não é absolutamente uma negativa para te prejudicar, mas para te proteger. Se Deus quer te penalizar, é fácil. Basta Ele deixar você sem correção. Terrível um homem que não é corrigido pelas mãos de Deus. Terrível homem que não é corrigido pelas mãos do Eterno. Então, o não de Deus é a maneira que Deus utiliza para tratar na tua própria vida. Eu já falei isso em outra oportunidade, quando você olha lá a questão da Moisés batendo na rocha. Deus fala com Moisés, Moisés fala com a rocha. E ele bate na rocha. Resultado, sai água novamente. Pior coisa na nossa vida é quando nós temos resultado fazendo as coisas erradas. Pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Quando nós temos resultado, mesmo fazendo as coisas erradas. Por que, apóstolo? Porque isso pode roubar de nós e tirar de nós o sentido do arrependimento. E caímos, por exemplo, na síndrome de Sansão. Sansão estava deitando com outras mulheres, prostituindo. De repente agora a mulher que estava ali com ele negocia, fala, não conta na sua verdade, não fala na interesse do que de fato havia acontecido. Qual era o seu segredo? Mas estava ali deitando-se com outra mulher, prostituindo. Quando de repente agora ela desperta e fala, Sansão, os filisteus estão aqui. Já tinham cercado ele já. Haviam amarrado ele. Ele estoura, sai, vai agora, a porta da cidade está fechada. A Bíblia fala que ele pega os portões da cidade. Ele estoura os portões da cidade e sobe até no alto da montanha com os portões da cidade. O problema é que Sansão faz isso debaixo de pecado. O nosso maior problema é quando nós começamos a ter resultado, quando nós estamos fazendo a coisa errada. Porque não está acontecendo
a correção da parte de Deus na nossa vida. Deus corrige, dizendo não. Segunda forma que Deus também corrige. Deus corrige, nos fazendo esperar. Fala quem está ao seu lado para ele nunca mais esquecer dessa palavra. Deus corrige, te fazendo esperar. Fala com ele e com ela. Deus corrige, nos fazendo esperar. Quando você olha, por exemplo, para Isaac, você vai ver, por exemplo, em Maria. Maria, ela se tornou esposa de José, uma menina ainda. Alguns acreditam que o nascimento de Jesus, ela estava com 16 anos de idade. Quando você vê, por exemplo, chamados discípulos, todos os discípulos que ali estavam com Jesus, à exceção de Pedro, todos eram adolescentes como esses que estão aqui na frente. Talvez você imagina que André, talvez você imagina que João, que Tiago, talvez você imagina que eram homens velhos, homens que tinham seus 25, 30 anos, 35, 40 anos, como mostra nos filmes. Não, eram garotos assim, de 14, 15 anos, 16 anos, à exceção de Pedro. Como assim, apóstolo? Isso é heresia? Não, só Pedro tinha maioridade. Quer que eu provo? Provo. Quando, por exemplo, estava em situação de Jesus é cobrado pelo imposto. Quando Jesus agora manda que pudesse recolher os impostos, para que pudesse pagar pelos discípulos, Jesus paga apenas dele e de Pedro. Porque uma vez que Pedro já era de maior, ele também tinha que pagar os seus impostos. Já os discípulos não teve necessidade, porque eram todos garotos. Entenda isso, compreenda que, se for falar a questão de esperar, Deus começou com os discípulos muito jovens. Mas quando olha, por exemplo, a história de Isaac, vai ver um Isaac agora tendo a sua esposa com 40 anos de idade. E não era por falta de mulheres, pelo contrário. Mas porque Deus queria que Isaac esperasse e aguardasse o tempo certo. Quando você olha para Jacó, por exemplo, está aguardando o seu tempo certo em 20 anos. Moisés, na chamada do livramento do povo de Israel, Moisés tem que aguardar 40 anos no deserto, quando Deus vai se revelar para ele numa sarça que queimava, mas não se consumia. Moisés teve que aguardar e teve que esperar também. Eu já falei isso em outras oportunidades. Quando você está no processo de Deus, você está na disciplina de Deus, Deus por algumas vezes vai te fazer esperar também. Ele não te disse não, nem te disse sim, apenas espera. Porque o processo está acontecendo na tua vida. O processo está ocorrendo na tua vida. Então Deus, Ele age, te corrige fazendo esperar. Deus te corrige, dizendo não. Deus te corrige também, te conduzindo ao processo. É assim que por muitas vezes Deus corrige e trabalha em nós. Como assim? Quando você vai ver, por exemplo, a história de José. A história de José, o jovem sonhador. Você vê uma história de sofrimento. José é vendido pelos seus próprios irmãos. Depois agora trabalhando na casa de Potifar. Uma mulher demoniada, cheia de pombagira. Ele vai fugir dela. E agora ele é preso de uma forma injusta. Ali ele passa tempos e tempos até assumir o seu lugar. Mas quando você vai ver a vida de José, você vai ver que José passou por um processo de tratamento da parte de Deus. Como assim? Eu não entendi. Ele passou. Como começa a história de José? Ele tem sonho, Deus dá revelação de sonhos para ele. Deus mostra para José que ele se tornaria governador, líder. Deus mostra para ele o que iria acontecer na vida dele. O que José faz? Ele corre, antecipa e fala com os seus irmãos e fala com o seu pai. De maneira que suscita inveja no coração dos seus irmãos. E aí, ele entra no processo. Qual o processo? O processo que José entra é um processo da ansiedade. Você vai ver no processo final de José. Quando agora os irmãos estão com José. Depois da fome que é tomada sobre toda a terra. Os irmãos estão com José. José reconhece agora quem são seus irmãos. José poderia simplesmente ali se desmontado. Ele segura. Ele não age com ansiedade.
Ele poderia ter aberto sua boca, ele poderia ter falado: olha, eu sou José, que vocês me venderam. Mas a Bíblia fala que ele segurou, e ele pediu que trouxesse o pai. A ansiedade que José tinha lá no passado, o processo ensinou ele a esperar o tempo certo, a hora certa. A ansiedade te leva para falar na hora errada com as pessoas erradas. Os processos te ensinam a falar na hora certa com a pessoa certa. Os processos te ensinam que abrir a tua boca de uma forma precipitada prejudica aquilo que Deus tem para a sua vida. O que fez com que Israel ficasse 40 anos no deserto foi justamente o processo que ele mesmo provocou através dos seus lábios. A ansiedade. Deus dava um maná para eles um dia, ele já estava no final do dia reclamando, dizendo: e para amanhã nós não vamos comer nada não? A ansiedade. Essa ansiedade fez com que Israel permanecesse 40 anos. Há muitas pessoas que estão vivendo o processo até hoje, porque a ansiedade ainda é senhor da vida delas. Enquanto a ansiedade estiver controlando e dominando e agindo nas suas decisões, você continuará vivendo nesse processo. Mas um dia que você submeter a ele e entender: não é meu tempo, mas é o tempo daquele que me chamou. Não é na minha vontade, mas na vontade daquele que me separou. Agindo ele, quem impedirá? Os teus planos, Senhor, são melhores do que os meus. Os teus projetos são melhores do que os meus. Você entendeu isso nessa noite? Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno. A ansiedade, ela rouba de nós o tempo de Deus. Se você analisar todo o processo, Jesus, ele foi crucificado. A Bíblia fala que ele veio no tempo certo. É no tempo, é na plenitude dos tempos. Nem antes nem depois, no tempo certo. O problema nosso é que nós queremos que as coisas ocorram dentro do nosso tempo. E Deus não age em cima da nossa ansiedade. José, ele é tratado na sua ansiedade. Você quer outro exemplo? Jó. A gente gosta de pegar Jó. A gente gosta de falar da paciência de Jó. A gente gosta de dizer que Deus tratou em Jó, e o Jó era um homem extremamente íntegro, era um homem bom, era um homem isso, um homem aquilo. Mas quando você está discorrendo a palavra de Deus, você vai estudar sobre Jó, por exemplo, como em Jó 29. Olha o que Jó disse. Prosseguiu Jó no seu discurso. Com quem Jó está falando? Com Deus. E disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, e quando o Todo-Poderoso, ainda fala isso, ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, e quando eu lavava os pés em leite. Olha a vida boa que Jó levava. E ele gostava de falar da vida que ele tinha. E quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Jó está dizendo: meu Deus, que saudade. Eu chegava nas praças, as pessoas que estavam sentadas ficavam de pé e me deixavam sentar. Você vai entender onde que Deus tratou em Jó. Você vai entender que onde Deus tratou, os moços me viam e se retiravam. Os idosos, eles se levantavam e se punham em pé. Olha a arrogância do discurso de Jó. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Sabe o que está dizendo? Os príncipes, os reis, chegavam perto de Jó, colocava a mão na boca e dizia assim: eu não posso falar nada perto deste homem. Este homem é um homem santo. O que Deus trabalha em Jó está justamente na aparência de Jó. Jó protegia muito a sua aparência. Jó sentia orgulho da sua aparência. Deus trata isso em Jó. Se você começar a ler todo Jó, você chegar, por exemplo, já no versículo 38, onde que Jó agora vai começar a entender.
compreender o que está acontecendo. Deus vai para correção com ele e vai dizer: quem é esse que aparece diante de mim? Sem conhecimento. E Deus começa agora a perguntar para Jó: Jó, você quer então me questionar alguma coisa? Onde você estava quando eu estava colocando limites sobre as águas? Quem é você, Jó, para me questionar alguma coisa? Deus confronta Jó na sua arrogância. Jó vivia da aparência. Tem pessoas que vivem só na aparência. Todo dia foto no Instagram, vídeo no Instagram. E está lá, eu, a minha esposa, fazendo devocional. Em casa não respeita um ao outro, não conversa, não dialoga, não tem relacionamento. Aparência. Aparência. O mundo cheio de aparência. Todo dia. Não, porque eu sou assim, eu gosto das coisas colar, das minhas coisas, eu gosto tudo das minhas coisas certinhas. Eu não gosto de nada errado. Quanto mais a pessoa faz afirmação acerca de algo, é sobre aquilo que ela está ocultando. Pessoa que o tempo inteiro fica postando, o tempo inteiro, ela está querendo validar algo que não existe dentro dela, que não tem validade dentro dela. Não existe. Jó, ele sente saudade do tempo que chegava, pastor Wilkerson, e as pessoas saíam, ficavam de pé, os idosos ficavam de pé para recebê-lo. Deus quebra Jó. Deus tira tudo de Jó. Deus permite. No final de Jó, sabe o que Jó fala com Deus? Aqui Jó está dizendo: os príncipes colocavam a mão sobre minha boca, a boca para não falar perto de mim. Aqui ele termina dizendo assim: uma vez eu falei, duas não vou falar mais, acabou, não replicarei. A partir de agora, eu vou perguntar, o Senhor vai me ensinar. Eu quero aprender com o Senhor. Antes, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó quebrantado, tratado pelo processo de Deus. Deus honrou Jó de uma forma abundante. Quem está entendendo isso? Então, quando você vê Jó, Deus leva Jó ao processo para tratar a aparência de Jó. Há muitas pessoas que Deus leva ao processo para tratar o orgulho. Tratar o orgulho. E você não entende porque você está naquele processo. Deus está falando, eu estou tratando. E quanto você não aprender, preste bem atenção. E Deus vai... Eu vou dar outro exemplo antes a gente parte final. Davi, por exemplo. Onde que Deus trata o processo com Davi? Deus trata no processo de Davi no equilíbrio. Davi era um homem extremamente, ele agia de uma forma intempestiva. Ao olhar a história de Davi, por exemplo, você vai ver casos de ele matou leões, de ursos, que é muito bonito. Mas Davi agia muitas vezes de uma maneira como muito impensada. Ele agia, ele era extremamente um homem enérgico naquilo que fazia, mas não pensava muito para fazer. Se você olhar, por exemplo, o caso de Abigail, ele não pensa duas vezes o que aconteceu, o que ele ouviu a respeito do esposo de Abigail. Ele disse: eu vou lá e vou matar aquele homem e acabar com todo mundo. Davi não podia ficar indignado que Davi agia sem controle nenhum. A conquista, por exemplo, de Jerusalém se deu num momento onde que Davi agora estava com o seu exército. Toda a cidade de Jerusalém fortificada e protegida pelos jebuseus. Davi agora, ele manda uma palavra para o rei dos jebuseus, que o rei dos jebuseus deveria entregar aquela cidade. Mas só que o rei dos jebuseus, ele disse o seguinte: olha, avisa Davi, que eu vou colocar na entrada da cidade cegos, eu vou colocar na cidade cegos, eu vou colocar na cidade os coxos, para brigar com Davi, com o exército de Davi. Os cegos são mais fortes, são mais capazes de destruir o exército de Davi. Ele faz uma zombaria e zoação com a cara de Davi, Bruno. Sabe o que Davi faz? Davi chama então o exército dele e fala o que, Duda? Diz o seguinte: olha, esse homem disse que os cegos e os coxos são capazes de destruir o meu exército. Eu quero que vocês entrem agora, invadam agora Jerusalém.
O primeiro que chegar e conseguir passar e chegar, vai se tornar o comandante principal. A Bíblia fala que então quem sai na frente? Joabe. Joabe vai à loucura. E sabe qual é a palavra de Davi? Davi diz: mata todos os cegos e coxos, que a alma de Davi aborrece. Davi leva para o lado pessoal. Quando você não está em Deus, quando há um desequilíbrio na tua vida, você leva tudo para o lado pessoal. Você começa a matar pessoas que não deveria matar. Você começa a perseguir pessoas que não deveria perseguir. Você começa a falar de pessoas que não tem nada a ver. Você toma raiva de pessoas que até ontem era bênção na tua vida. O problema do coração. Davi não guardava o coração, a indignação de Davi. Davi fala: mata todos os cegos e coxos. E o texto termina dizendo ainda: por isso que há uma placa em Jerusalém: é proibido entrar cegos e coxos. O que os cegos e coxos tinham a ver? Porque alguém que não entendeu, em desequilíbrio. Deus vai levando Davi agora em processo. Ele é perseguido por Saul. Ele vai sofrendo processos na vida dele. Para trabalhar o quê? O equilíbrio. Perdas, derrotas. E Deus vai trabalhando em Davi o que algo que era o seu desequilíbrio. É tanto que termina a história de Davi. O profeta, quando o profeta dizendo, Davi fala com o profeta: profeta, eu separei tesouros para construir o templo para o meu Deus. E o profeta diz: o Eterno irá ficar muito feliz com isso. Glória seja o Senhor pela tua vida. O profeta sai de cena. No meio do caminho, Deus fala com o profeta: volta, de Davi eu não aceito. O profeta volta e fala: Davi, Deus falou que você não vai construir esse templo. Da sua mão ele não aceita. Você é homem de sangue. Por isso que Deus não aceita o templo feito pelas suas mãos. Você é um homem de sangue. Mas de ti vai vir um que será um homem de paz. Este sim irá erguer o templo. Davi, o seu processo é que você era muito sanguinário. Você agia muito cabeça quente. É por isso que você passou tantas coisas que você passou. Perdeu tantas coisas que você perdeu. Perdeu família, perdeu filhos. Porque você agia muito pelas suas emoções. Você era desequilibrado naquilo que você fazia. Há muitas pessoas que estão vivendo o processo de Deus porque são desequilibradas. Desequilibradas. Você fala isso aqui, ela dá uma voadora em você. Desequilíbrio total. E Deus, enquanto você não entender que o teu problema é o seu desequilíbrio, você vai continuar vivendo os processos que Deus está te levando. Vai continuar vivendo os processos que Deus está te conduzindo. Após quando é que termina esse processo do equilíbrio? Quando você aprender a dar outra face, bater um lado, entrega outro. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem faz justiça por mim. Aleluia. Aleluia. E aqui eu termino, dando um exemplo de dois processos do que nós conhecemos bem, que está no dia a dia conosco. Por exemplo, não sei se você já teve curiosidade para ver sobre o processo do azeite. O azeite, a primeira prensa que a azeitona ela sofre, aquele primeiro caldo que sai, aquele primeiro óleo que sai, ele é utilizado para consagração sacerdotal. É utilizado também para manter as coisas dentro do sacerdócio. Era assim que era feito. O primeiro óleo que sai, aquele primeiro. O segundo, a segunda parte, ele é prensa novamente. O segundo óleo que sai da prensa, após, como é que funcionava isso? É simples. Quando você for em Israel, você vai ter a oportunidade de ver isso lá pessoalmente. Você vai ver lá, Bruno, e aqueles que vão estar indo comigo, vai ver lá. Você vai ver como é que era feito. Uma pedra muito grande. Essa pedra talhada. E agora colocava uma outra pedra por cima. E aí, vinha como se fosse animal, ele ia contornando. E ele passava e esmagando o processo da azeitona. E aí escorria. O primeiro azeite que desce, esse era separado.
porque vai para a consagração. Mudou a tonalidade, mudou a textura do azeite. Agora, o segundo que está saindo ali, novamente, ele vai para alimentação. Vai utilizar para comer, vai para casa, vai utilizar como azeite de casa. E o terceiro, já é um azeite mais ruim, ele é utilizado agora para iluminação. Processo. Deus prensa, Deus aperta. Deus aperta uma vez, Deus aperta 2 vezes, Deus aperta 3 vezes. Deus aperta uma vez e te diz: você sabe o que eu tenho contigo, você sabe do meu chamado que eu tenho na tua vida, você sabe que você tem que estar fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Se posiciona em Deus, se posiciona em minha presença, se posiciona. É o chamado, é a vida espiritual. Segunda prensa, manifesta isso na tua casa. O alimento não pode ficar aqui, o alimento tem que estar no teu lar, o alimento tem que estar no teu trabalho, o alimento que você tem recebido aqui tem que estar em todos os cantos que você esteja. Aí você agora começa a alimentar, ele vem quando você acha que está bem, ele vem e te pressiona novamente. Ele fala: e agora, Deus? Para que você possa se manter agora iluminado com a presença do meu Espírito na tua vida. Não deixa jamais que a chama se apague na tua vida, na tua casa, na tua família. Mantenha a chama acesa, conserve a chama acesa. Conserve a chama. Conserve a chama. E o segundo processo, e aqui eu finalizo antes de orar para você, é o processo da uva. Se você colher a uva, olha que interessante, você vai lá e colhe a uva. 2, 3 dias, aquela uva já entra no processo, já começa a entrar em processo, onde que ele está, começa a estragar, deteriorar. Começa, aquela uva que era tão bonitinha, que quando você retira do cacho, coloca na tua casa, 3 dias, ela já começa a passar pelo processo que chamam de oxidação. Já não está recebendo mais a vida. 3 dias no máximo, 4 dias, se você não levar para a geladeira, pouquíssimo tempo, já não serve mais, já está murcha. Esse é o processo da uva. 3 dias. Mas se essa mesma uva, se você faz ela um suco da uva natural, aquele mesmo suco ele pode permanecer entre 15 e até 30 dias, dependendo do processo. 15 dias a 30 dias, o suco da uva consegue se manter. Mas se aquela mesma uva, se entrar no terceiro processo, transformar-se em vinho, recentemente encontraram um vinho, ele está inclusive no Museu do Vinho, na Alemanha. Esse vinho é de 1700 anos, da época do Império Romano. Especialistas foram analisar como que está esse vinho. Ele pode ser ingerido a qualquer momento, não tem bactéria, não tem nada. Vinho de 1700 anos. Tem vinhos aí, e quanto mais tempo tem um vinho, mais caro é. Se você comprar um vinho de uma safra de 2 anos, é um preço. Uma safra de 5 anos, é um outro preço. Um vinho de uma safra de 10 anos, de 20 anos, é um outro preço. Processos em Deus é assim. Primeiro, a uva. Mas se você não deixar que Deus trabalhe, com 3 dias você já não quer mais saber de igreja. Quantos não passaram de uvas dentro de igreja? Chegaram, choraram, arrependeram, 3 dias já estavam mortos novamente. Quantos não entraram no processo de 15 dias? Essa semana eu vou fazer jejum, consagração, vou pegar firme com Deus, e está aqui no culto de quarta, está no culto de sexta, está no discipulado, mas 15 dias. 15 dias. Cadê? Já não se vê mais. Se alguém ingerir, vai provocar dor de barriga, porque está cheio de bactéria, cheio de contaminação na sua alma. Mas aqueles que passam pelo processo e chegam ao vinho,
quanto mais processo ele vai vivendo, meu irmão, a decepção que eu estou passando não é nada. Eu sou vinho de 10, 20 anos na presença de Deus. Eu sou vinho de 30 anos na presença de Deus. Eu sou vinho de 50 anos na presença de Deus. Eu sei o que eu passei. Meu irmão, você está falando essa coisinha agora. Eu não nasci ontem no Evangelho. É 15 anos que eu estou caminhando com Jesus. É 10 anos que eu estou na presença de Jesus. É 20 anos que eu estou dando glória a Jesus. E eu vou terminar meus anos aqui, 70, 80 anos, dizendo: glória àquele que me sustentou durante todo o processo. Glória a Jesus. Os processos não matam, mas te fortalecem para que você possa se manter mais firme, mais vigoroso na presença dEle. Rebaço que anda lá baixar. Após já tem 10 anos que eu estou, só Deus sabe a luta que eu estou passando. Meu irmão, você é vinho de 10 anos, você é valoroso demais, meu irmão. Quanta história você tem, quantas decepções você passou, quantas frustrações, quantas traições, e você manteve-se firme. Quantas coisas você ouviu, que por muito pouco as pessoas saem, mas você permaneceu na presença dEle. Você é vinho, meu irmão, você é vinho. Você não foi arrancado ontem da uveira, você não foi arrancado ontem, não foi ontem que você foi tirado. Remaço que anda lá baixai, reterasto que anda nebe lá baixai. Tu é vinho, meu irmão, tu é vinho. Tu é vinho. Atrás de você tem muita história de sofrimento, de abandono, de solidão, mas você permaneceu firme. Você é vinho. Remaço que anda lá baixai. Fique em pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus. Rebasto que anda nebe lá baixai. Rete canta nebe açuienda lá baixai.